Saudações efusivas, demorei um pouquinho, mas voltei para entregar aquilo que eu disse que eu iria entregar e é um curso de fotografia básica. Então bora lá que hoje a gente vai ver o triângulo da exposição. Primeiro, o que é o triângulo da exposição e para que ele serve? Se você fosse aprender a escrever, a ler e escrever, eu primeiro teria que te ensinar o alfabeto. E é basicamente isso. O triângulo da exposição é aquilo que você usa para se expressar criativamente na fotografia. Então são os mecanismos de controle ali e cada coisa que você vai controlar, você vai ter um resultado estético diferente na imagem final. O que são esses resultados estéticos? A gente vai ver hoje, mas já dá uma olhadinha aí nesse triângulo maroto que está na sua tela. Você tem três coisas aqui: o ISO, o obturador e o diafragma. A gente já falou um pouco disso nos outros vídeos, ok? Mas primeiro, o que é a exposição? A exposição é aquilo que acontece quando você aperta o botão para tirar a fotografia. Vamos lembrar que antes era uma película, não era um sensor digital. Então o que acontecia? A película ela era sensível à luz. Então ela tinha que estar o tempo todo escondida. Ela só entrava em contato com a luz no momento que você apertava o botão para tirar a foto. Então por isso exposição, era o momento que ela era exposta à luz. Hoje em dia nas câmeras sem espelho, por exemplo, o sensor ele fica exposto à luz e você está vendo ali a telinha. Então é um pouco diferente, mas mesmo assim a gente tem o momento da exposição que a câmera faz aquilo que você mandou ela fazer. Ou ela faz no automático para você, né? De duas coisas, uma. Mas é o momento em que a fotografia é formada. Então essa é a exposição. E o triângulo da exposição são as três variáveis da câmera que você controla para obter os resultados que você quiser. Hoje a gente não finaliza como usar isso aqui de uma maneira geral, porque você vai ver que vai ter que juntar todas as aulas para você aprender isso, que é a questão básica. Mas aqui você vai entender o que são cada uma dessas coisas, tá? O ISO, o diafragma e o obturador. Bora lá. Como que você usa? Então, como eu disse, cada um deles tem um efeito estético na fotografia. O ISO, ele vai controlar o nível de sensibilidade do sensor ou da película, né? Depende do que você está usando, à luz. Ou seja, quando você controla o ISO, quando você monta o ISO, o seu sensor pode ficar mais sensível à luz. Se ele ficar mais sensível, ele precisa de menos luz. Ou ele pode ser menos sensível à luz. E se ele está menos sensível, ele precisa de mais luz. Você vai ver que o ISO ele funciona como um contrapeso, porque os outros dois, o obturador e o diafragma, eles têm um impacto muito grande na estética da fotografia. Então, quando você muda o diafragma ou o obturador para conseguir fazer um resultado estético, né, o ISO funciona como contrapeso. A gente vai ver isso daqui a pouco. O obturador, ele controla o tempo da exposição. Então, se ele controla o tempo, ele controla a representação do movimento. Porque a fotografia não é congelar um movimento em uma imagem. Então, como esse movimento que está acontecendo vai ser representado, ele é feito pelo obturador, ok? E por último, o diafragma, que controla a profundidade de campo. A profundidade de campo é uma coisa tão importante na fotografia que o próximo vídeo que a gente fala de lentes, a gente vai dedicar um pouco a falar sobre o que é profundidade de campo, tá? Porque a profundidade de campo ela é realmente uma coisa ímpar na fotografia. Ímpar não porque só tenha na fotografia, tá? Mas é porque o controle dela é muito importante na fotografia, seja ela fotografia still ou até mesmo no cinema, audiovisual, enfim. Então vamos lá, vamos ver aí. O ISO controla os ruídos. Eu te falei, é a sensibilidade, mas quando você manipula ele, você tem, digamos assim, um efeito colateral que pode ser os ruídos na foto. Então olha aí, ó. A gente tem uma foto aí e do lado dela a gente tem um zoom ali de um detalhe, né? A gente tem um detalhe ampliado da foto. Você vê que aparecem alguns pontinhos que não eram para estar lá e aí a imagem se deteriora um pouco. Isso acontece principalmente quando você tem pouca luz ou você pega ali aquela parte que está mais escura da foto
e traz para cima. E aí, quando você tem pouca luz, normalmente você usa muito ISO, deixa a câmera mais sensível. Então vamos pegar aí o exemplo dessa imagem. A gente tem um zoom ali naquelas 3 luzes do meio, né? Você pode ver que tem um monte de pontinho ali que não era para estar ali. Então tem um pontinho meio azul, outro branco. Alguns ruídos dão pontinhos de cor totalmente diferente, pontinho vermelho no meio do nada. Então o ruído, ele é uma coisa que não estaria lá na imagem, mas está. E não é por acaso que ele chama ruído, que tem a ver com o som. Se você aumentar um som demais, ele vai rachar a caixa e vai dar um ruído. Aquele ruído não é a gravação da música, é uma interferência que tem ali. Então, no sistema digital também é sinal, né? Sinal digital ali. E então a gente tem o ruído, que é esse fenômeno quando o ISO está alto. Não somente, tá? Mas geralmente quando o ISO está alto a gente tem mais ruído, ok? E tem a ver com o tamanho do sensor também. Quanto menor o sensor, mais ele é sensível ao ruído. Então já linkando um pouco com a segunda aula aí de tamanho, né, tipo de fotografia. O obturador controla o movimento. E o que é isso? Toda vez que você tira uma foto, você está controlando o movimento. Então, aquelas poses clássicas, fica parado aí que eu vou tirar uma foto. Você tira a foto, por que a pessoa fica parada? Porque para minimizar a chance dela sair borrada. Então você controlou o movimento dirigindo ela e você controlou na hora de tirar a foto. Mas tem vários controles que você pode fazer. Essa foto aí, por exemplo, ó, as pessoas estão relativamente paradas, porque elas estão tocando ali, mas você pode ver ali pela mão desse cara que está tocando o berimbau aqui, ó, que a mão dele está se mexendo. E principalmente o gingador aí que está dançando a capoeira, ele tem esse movimento associado a ele. Ó. Só para vocês entenderem, eu coloquei aí do lado qual é as configurações dessa foto. Então ela está com a velocidade 15. 15 quer dizer que ela é 15 vezes mais rápida que um segundo, mas agora a gente vai ver isso, tá? Então aqui a gente tem um exemplo de uma velocidade que em fotografia a gente considera lenta. E aí ela faz com que o movimento fique borrado, não é desfocado, tá? É borrado. E aí isso acontece por causa do obturador. Aqui já é o contrário, o obturador está em 1000. E aí o que acontece? Essa galera aí, ó, eles estavam passando de moto. Então o outro estava só dando uma gingadinha e ele ficou borrado. Já esse está passando de moto, mas o movimento dele está congelado. Então você não vê aquele borrão, você consegue vê-lo normal. Por quê? Porque a velocidade do obturador está alta, ok? Então, você representa o movimento congelado ou o movimento borrado, de acordo com o que você quer, manipulando o obturador. E depois a gente tem a profundidade de campo, que aqui a gente vai olhar ela só pelo prisma do diafragma. O que é o diafragma? É o olho da lente. Então, você manipulando o diafragma, você consegue ter muita profundidade de campo. A gente vai explorar isso mais no vídeo de lentes. Mas veja aqui, ó, a gente está olhando uma imagem e você tem foco aqui na frente, então você consegue ver com nitidez aqui o muro, a areia, aqui os tijolos, e você consegue ver com nitidez o gato, que dá para notar que ele está vários metros atrás. Então, o que é o campo? O campo é o que você está vendo na fotografia. Ela é uma fotografia 2D, certo? Você não tem como enfiar a mão nela. Mas lá dentro ela tem essa representação que pode ser gigantesca ali, de profundidade. Então, quando você tem muita profundidade de campo, quer dizer que tudo aquilo está nítido, está em foco, você consegue ver várias coisas. O contrário disso é quando você tem pouca profundidade de campo. Então veja aí nessa imagem da mão, primeiro que tem um brotinho ali, né? Você tem a mão muito nítida e você tem um fundo com um desfoque relativo. Nesse aí você ainda consegue ver mais ou menos o que é o fundo, mas está bem desfocado, você não vê com nitidez, certo? Igualmente na outra foto aí da câmera, que é a câmera do meu avô, diga-se de passagem, que ele deixou, a gente tem, olha só, a cara dela, a cara da câmera está bem nítida, mas o fundo está desfocado, e também a frente, aquele que está próximo da lente ali, tem um pedaço do chão que está desfocado. Então, pouca profundidade de campo. Por quê? Porque você tem uma coisa nítida no meio e o resto você tem em desfoque, tá? Então, muita profundidade de campo, muita nitidez
dentro do campo fotográfico. Pouca profundidade de campo, pouca nitidez, né? Pouca nitidez que eu digo, não é completamente desfocado, tá? Mas é uma coisa focada e as outras desfocadas. Pessoal, eu junto tudo que eu estou fazendo em relação à fotografia no projeto photopunk.com.br, que é um lugar para você aprender e para você fotografar com o que você tem. Obrigado por assistir, de volta para o vídeo. Mas aí como que eu sei utilizar o triângulo da exposição? Bom, a exposição ela pode ser medida. Tudo começa com uma coisa que chama fotômetro. Você consegue medir e aí ele te dá medidas em números de ISO, obturador e diafragma. Então vamos supor, eu vou lá e meço com um fotômetro aqui meu rosto para saber como é que está a luz em mim. Ele vai me dar uma medida de ISO, uma de obturador e uma de diafragma. Se eu coloco essas medidas na minha câmera e tiro a foto, eu vou sair bem exposto, igual eu estou aqui agora, por exemplo. Então, você tem essas coisas e depois você pode manipular isso. É outra aula, mas depois você pode manipular isso criativamente, tá? O fotômetro ele te dá um início. Ah, mas o que acontece quando eu fotografo no automático? A sua câmera usa o fotômetro dela, mas aí ela decide por você. O que eu quero te levar é um ponto em que você vai decidir. Inclusive, você pode decidir que a câmera decida para você, mas você vai decidir o que você vai fazer, ok? É lá que a gente quer chegar. Então, cada um dessas instâncias, né, do triângulo da exposição, eles têm uma tabela. Olha aí a tabelinha de ISO. E a tabela ela tem uma lógica de construção, tá? A de ISO é bem simples. O primeiro número da tabela de ISO é 25. Os números da tabela a gente chama de ponto, tá? Então, o primeiro ponto da tabela de ISO é 25. E depois é só multiplicar por 2. Então, 50, 100, 200, 400, 800, 1600, assim por diante, tá? No final tem uma reticência porque depende da indústria. Agora, mesmo a indústria já está conseguindo chegar lá nos 100 mil. Então, a gente imagina que vai continuar expandindo isso aí. Então, assim, 400, um ponto. De 400 para 800, um ponto. E isso vai ser importante depois. Mas essa é a tabela de ISO. E aí, na tabela de ISO, quanto mais baixo isso, menos sensível à luz. Menos sensível à luz. Então o ISO 25 é muito pouco sensível à luz. E o ISO 6400 é muito sensível à luz. Uma variação simples que você pode entender é o seguinte. Se você vai tirar uma foto ao meio-dia de um dia ensolarado, provavelmente você vai usar um ISO baixo, de 200 para baixo, talvez. E se você vai tirar uma foto 8 horas da noite, num lugar que não está muito iluminado, provavelmente você vai usar de 1600 para cima. Tabela de obturador. A tabela de obturador é a de velocidade. Então esses números aí, eles representam velocidade. Ela começa em 1 e vai dobrando, exceto em dois momentos ali que ela arredonda, inclusive para facilitar a nossa vida. Então, ó, 1, 2, 4, 8, de 8 para 15. E aí, 30, 60 e de 60 para 125, não 120. Por quê? Porque aí fica facinho, ó, 125, 250, 500, 1000, 2000, 4000 e assim por diante. Muito comum você comprar uma câmera antiga da década de 70 e o obturador dela ir até 1000 ou só até 500. E hoje em dia, a maioria das profissionais já trazem um obturador mecânico com 8000 e um obturador eletrônico mais rápido ainda, já chegando ali em 25 mil. Então é importante entender que no caso do obturador, que a gente está falando de velocidade, de tempo de exposição, esses números eles são equivalentes a uma questão no tempo. Então o 1 da tabela de velocidade equivale a 1 segundo. E os outros números, inclusive algumas câmeras trazem assim, quando a gente olha no Lightroom traz assim, os outros números são uma fração de segundo, ó. Olha aí. Então, o 250, na verdade, se a gente fosse colocar em termos matemáticos de tempo, seria 1 sobre 250. Isso quer dizer que, quando você está com um obturador em 250, a sua foto é tirada 250 vezes mais rápido do que 1 segundo. E vale o mesmo para os outros aí. 1000, 1000 vezes mais rápido que 1 segundo. É por isso que quando eu tiro a foto com a velocidade 1000 lá da moto, eu consigo frisar aquele movimento, a imagem da moto que eu mostrei para vocês. Então é importante você entender que tem essa relação direta
com a velocidade, ok? Essa é a tabela do obturador. A tabela do diafragma, ela é um pouquinho diferente, mas ela também é uma coisa que tem a sua lógica. Nessa aqui, você pode pensar que os dois primeiros números da tabela são o 1 e depois o 1.4. Então, 1 é o primeiro ponto, 1.4 é o segundo ponto. Aí depois você vai ver que alterna, ele vai multiplicando por 2, mas alternando. Ó. O próximo ponto é o 2. O 2 é o dobro do 1. Depois é 2.8. 2.8 é o dobro de 1.4. O 4 é o dobro do 2. O 5.6 é o dobro do 2.8. O 8 é o dobro do 4. O 11 é o dobro do 5.6, arredondado. O 16 é o dobro do 8. O 22 é o dobro do 11 e assim por diante. Mas cada ponto representa aí, assim como nas outras tabelas, um ponto. Eu estou te falando a lógica aqui do diafragma. No diafragma é o seguinte, quanto maior o número do diafragma, mais profundidade de campo você consegue na sua lente, tá? E no seu campo, por consequência. De 4 para cima, a gente tem já, normalmente, uma boa profundidade de campo. A profundidade de campo não depende só do diafragma, a gente vai ver isso no vídeo da frente. Mas você tem ali, principalmente de 5.6 para cima, a gente tem os diafragmas mais altos. E aí, o que é o diafragma? O diafragma é o olho da lente. Então, ele funciona como um olho mesmo. Quanto maior o número, mais fechado está esse olho, o diafragma da lente. Por isso que ele te dá mais profundidade de campo. Se você tiver dificuldade de lembrar disso, você pensa assim. Se você está num dia ensolarado, preferencialmente olhando para o mar, um mar gelado, uma areia quente para você tomar um banho, o seu olho vai estar bem fechadinho, porque muita luz disponível. Tá tanta luz que talvez você queira até colocar um óculos escuro. E o contrário, quando você está à noite, tem pouca luz ligada, sua pupila vai estar bem dilatada, por quê? Porque precisa deixar entrar mais luz. Então, todas essas instâncias, né, o ISO, o obturador e o diafragma, eles controlam a iluminação. Então, quando eu pergunto para meus alunos, o que o obturador faz? Fala, para deixar mais claro ou mais escuro. Todos eles são para deixar mais claro ou mais escuro. É por isso que eles fazem a exposição. Porém, cada um que você mexe, você muda um resultado estético diferente. O ISO controla o ruído, o obturador controla o movimento e o diafragma controla a profundidade de campo. E os três juntos, toda foto que você tira, tem os três atuando ao mesmo tempo. Os três juntos formam um triângulo da exposição. Bonitinho, né? Aí, a gente tem as três tabelas juntas. E ali embaixo, ó, eu coloquei um exemplo do que é uma exposição. Você vai tirar uma foto lá, ela sempre vai ter um valor de ISO, um valor de velocidade e um valor de diafragma. Se você deixar a sua câmera no automático e quiser fazer as coisas, ainda não quiser ir para o manual, você pode colocar num software como o Lightroom e ele vai te dar o que a câmera usou. Principalmente se você fotografar em RAW, ele grava lá as informações. Mas eu aconselho você a passar para o manual. Quanto mais rápido você passar para o manual, mais rápido você vai aprender o manual. Não é tão difícil, coisa, papo assim de 1, 2 semanas. Você aprende isso rapidinho. E aí a gente já está chegando ao final aqui, só para você entender o que é cada tabela. Então, início do ISO, menos ruído. Final do ISO, mais ruído. Na velocidade, mais perto de 1 segundo é considerado lento, tá? E depois lá para cima, 4.000 vezes mais rápido que 1 segundo, mais rápido. Diafragma, quanto mais próximo do 1, menos profundidade de campo. Quanto mais próximo do 22, mais profundidade de campo, tá? Esse é o resumo dessa aula. Depois a gente vai aprender mais como brincar com isso, porque a gente precisa entender outras coisas também, como funciona um fotômetro e tal. Mas tá aí o triângulo da exposição para você entender o que é. Valeu, obrigado para você que ficou até o final. Abração, se inscreva, dá um like se gostou. Valeu!